Yuri, primeiro prazer aí estar conversando contigo, com a professora Cássia e depois, posteriormente, quem for assistir. Acho que o tema, né, gestão de empresas familiares e sucessão é um tema extremamente amplo no que diz respeito às organizações no Brasil e no mundo, muito importante. É um perfil de empresas que tem peculiaridades e que, se feita uma gestão direcionada para essas peculiaridades, podem gerar um diferencial competitivo muito importante para o mercado, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com uma apresentação. São alguns dados de algumas entrevistas aqui dos últimos 5 anos, aproximadamente, 3 anos, tá? Que vão mostrar um pouquinho do desenvolvimento e quais são os principais diferenciais que a gente pode trabalhar na gestão de uma empresa familiar. Mas eu posso dizer de antemão que é uma gestão muito diferente do que uma empresa formada por acionistas ou por investidores, tá? Ela tem peculiaridades, tem vantagens e tem alguns pontos de atenção que, se a gente souber lidar com eles, souber trabalhar com eles, pode gerar um diferencial competitivo bem interessante para o mercado. Vou compartilhar minha tela aqui. Está demorando um pouquinho, pessoal, porque está carregando. Enxergam a minha tela, pessoal? Sim. Sim, Rodrigo, tá aparecendo, aham. Não está muito pequenininha? Não, tá bem visível, aham. Tá. Pessoal, então vamos lá, né? O tema, né, empresa familiar e sucessão. Tem alguns aspectos importantes que, primeiro, quando a gente pensa em uma empresa familiar, né, o que seria esse contexto? É uma empresa que pode ser composta por uma ou mais famílias que iniciam a construção de um negócio, a idealização de um negócio. Já aí a gente tem algumas coisas que são diferentes do normal, né? Geralmente, essa organização ela inicia sem um planejamento muito claro, na maioria das vezes, pelo que as pesquisas trazem, muito sustentada pelo conhecimento técnico ou por algum conhecimento específico de algum dos familiares, que, com a ajuda dos demais familiares, transforma isso num negócio. A gente vê isso aí muito facilmente em padarias, né? Em empresas construtoras, né, em pequenas empresas na área metalmecânica. Então, é muito comum, né, essas empresas nascerem dessa conjunção. Algum conhecimento técnico específico, alguma oportunidade específica visualizada por algum dos familiares, e, em conjunto com os demais familiares, com o apoio desses, a construção de uma empresa. Geralmente, isso inicia de maneira informal, na maioria das vezes ainda é assim, pessoal, e essa informalidade, ela começa a ganhar estrutura e, consequentemente, a necessidade de uma formalização. Esse é o momento em que a gente diz que a empresa familiar, né, nasce para o mercado, porque a partir da fase em que ela possui um CNPJ, além dos empregos e da renda que ela proporciona para a família, ela já começa também a pagar impostos, né? A gerar riqueza para aquele município, para aquele estado, a ganhar uma importância na economia da região, a movimentar aquela economia. Então, ali a gente já tem um segundo momento, que é bem importante, que é quando a empresa familiar se estabelece juridicamente, e, a partir disso, ela começa, sim, a fazer parte de uma sociedade, de um mercado, tá? De maneira mais formal. E por que estudar uma empresa familiar, pessoal? Por que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, porque ela tem muitas peculiaridades. Primeiro, as pesquisas mostram que empresas familiares que têm essa característica possuem entre os seus colaboradores um nível de confiança maior, né? A gente tem vários exemplos, né? Em um dos textos de um dos autores mais pesquisados, da Paula Tondo, ela traz justamente a questão da confiança, né? Por exemplo, se um pai, né, se um fundador
vai trabalhar no domingo, provavelmente ele vai ter uma aderência maior, vai ter um apoio maior de filhos, de irmão, de irmã, de esposa, do que de funcionários, porque existe um laço familiar que cria uma relação de apoio e de confiança que vai gerar, né, essa adesão mais fácil. Então, isso é um diferencial. Outra coisa é a questão da confiança, né? Naturalmente, né, os familiares têm um nível de confiança maior entre si do que colaboradores. E isso também facilita, né? A gente, em uma empresa familiar, vai encontrar vários momentos em que um familiar cuida do caixa, um familiar confere os materiais, que não é que digamos assim, o percentual de roubo ou de problemas nesse sentido, fraudes, é muito menor. Por quê? Porque essas pessoas possuem uma relação extra-empresa, elas vão conviver após a empresa. Então, esse momento, né, essa situação de confiança, de apoio, é um dos aspectos positivos que mais se destacam nas organizações familiares. Por outro lado, né, a gente tem desafios que devem, aí sim, ter também um olhar da gestão. Por exemplo, é muito comum, esse talvez seja o ponto mais clássico, pessoal, da gestão de uma empresa familiar, que é a informalidade, né, no tratamento contábil dos valores que ela paga e que ela recebe. Então, é bem comum um dos sócios ou um dos familiares usar dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais. E isso, pessoal, é um dos principais desafios da gestão familiar, né? É realmente separar esses valores. E como a gente faz a gestão disso? Como é que é o prolabore de um gestor familiar de uma empresa familiar? Então, aí tem um processo que a gente deve pensar, tem uma estratégia para isso, tem um controle para isso, porque diferente do que a maioria das pessoas que fundam uma empresa pensam, a empresa familiar, ela tem contabilidade, né? O empresário fundador, o dono, ele tem um prolabore, ele tem um valor pré-estabelecido que ele pode retirar. E esse valor, dentro da contabilidade da empresa, dentro do contexto financeiro, ele tem que estar ali somado junto a outros gastos de salário de colaboradores, de aluguel, de salários de serviços contratados, água, luz, telefone. Então, ele também é uma despesa ou um custo, dependendo da situação. Esse talvez seja um dos principais desafios. Por quê? Porque se eu não tenho controle do que a empresa está pagando, e se muitas contas que ela está pagando não dizem respeito à empresa, muitas vezes a empresa está dando lucro, entretanto, ela está arcando com despesas que não são dela, que são da família, e aí ela pode quebrar por conta desse descontrole financeiro. Acho que aí tem um dos principais desafios, que depois a gente vai falar um pouquinho, que é a profissionalização de uma empresa familiar. Acho que esse é um ponto. O outro ponto que tem que ser muito bem gerido é a relação entre familiares, pessoal. Uma empresa familiar, ela nasce, né, dessa conjunção, oportunidade versus apoio dos familiares, ela cresce muito rapidamente por conta dessa conjunção, e em um determinado momento, talvez algum familiar já não esteja mais exercendo um cargo a contento, né, atingindo os melhores resultados, ou talvez ele esteja naquele cargo somente por ser familiar, e aí começam os conflitos emocionais, né? Então, o mais comum, né, os clássicos, né, dois irmãos que atuam na mesma empresa, como são irmãos, têm que ganhar o mesmo salário. A gente sabe que não é assim, né? Pessoas têm desempenhos diferentes, pessoas conseguem atingir resultados diferentes, possuem aptidões diferentes, e no mercado corporativo convencional, não é. Se tiver dois irmãos trabalhando em uma empresa que não seja familiar, que não seja da família, é muito provável que eles tenham salários diferentes,
que eles sejam medidos de forma diferentes, com indicadores diferentes, e mesmo que eles tenham os mesmos indicadores, o desempenho deles vai ser diferente e, consequentemente, a remuneração e os ganhos também vão ser distintos. Então, percebam que tem um desafio que é lidar com a emoção que está junto na organização familiar, mas que está muito mais vinculado à relação família do que à relação empresa. E aí a gente tem um desafio de gestão, que é não deixar que os aspectos positivos da relação familiar se transformem em aspectos negativos, né? Então a gente não pode deixar que essas emoções, né, a inveja, o ciúme, né, o fato de serem dois irmãos, um ganha mais, o outro ganha menos, isso tem que estar muito bem alinhado dentro das regras e diretrizes da empresa, tá? Então, esse é o principal desafio, né, após a construção de uma empresa familiar, e é por isso que a gente estuda, porque se bem gerido esses fatores, tanto no sentido de vantagens como de desvantagens, a gente consegue potencializar, consegue trabalhar no sentido de evoluir a organização, porque chega um momento do desenvolvimento dela que só a família não consegue mais conduzir, e aí ela vai precisar de apoio de profissionais do mercado. Aí a gente precisa ter um nível de gestão, precisa ter um conjunto de regras que dê conta desses profissionais de mercado, que eles sejam remunerados de forma justa, até porque eles não são familiares e, consequentemente, não vão ter essa, entre aspas, né, vantagem de ser da família. Se a gente não tiver esse conjunto de regras, se não tiver políticas claras, o que vai acontecer, né, pessoal? Essas pessoas vão embora, elas não ficam na empresa. E a empresa não consegue crescer consequentemente. Olha que dilema, né? Cresce, 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 chega um momento que a família não dá mais conta da gestão, precisa de pessoas do mercado, se não tiver regras claras e políticas claras, essas pessoas não ficam e a empresa chega no seu limite, né, de resultado. Mas digamos que a gente passou por essa etapa, depois a gente fala um pouquinho mais sobre profissionalização, e aí chega um segundo momento que o gestor, né, o fundador, atinge lá a sua idade, o seu momento de aposentadoria, que, diga-se de passagem, na maioria das vezes é um processo difícil de convencer ele, né, que ele não vai ter o mesmo desempenho aos 70 anos que ele tinha quando fundou a empresa aos 20, e que não adianta, né, ele aos 70, depois que ele tiver algum problema grave de saúde, tentar arrumar um sucessor. Esse é um processo que tem que ser planejado, esse é um processo lento, é um processo que tem que ser construído. E aí a gente chega a uma segunda questão, né, que é qual é a importância do planejamento para o processo sucessório de uma empresa familiar? Total, pessoal. Sem planejamento, a empresa familiar, na maioria das vezes, termina quando o fundador falece. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, os demais familiares, na maioria das vezes, não estão preparados para conduzir o negócio, porque simplesmente não houve planejamento. Então, a importância do planejamento para um processo sucessório é vital para a perpetuação da empresa, para que ela permaneça no mercado, para que ela cresça no mercado. E não é fácil, pessoal. E não é na hora que e ela tem que acontecer enquanto o fundador, enquanto o líder da empresa está em boas condições físicas, mentais, saudável, porque é um processo que é conduzido em paralelo com a gestão que ele está fazendo com a empresa. Então, alguém pode imaginar, não, quando eu estiver bem velhinho lá, daí eu vou fazer esse processo. Bom, não vai mais ter fôlego para fazer, não vai mais ter saúde para fazer isso, porque você vai liderar a empresa em paralelo, vai conduzir esse processo de sucessão, de planejamento. Ele tem que iniciar antes do sucessor começar a sentir o cansaço, o peso. É o que um profissional de mercado faria com seu planejamento de aposentadoria, o fundador vai fazer com seu processo de sucessão. A sucessão é a condição para que o fundador da organização se aposente com tranquilidade, que vá para um conselho, que trabalhe na gestão da organização. E eu não sei se está visível nesse tamanho, depois alguém me sinaliza, por favor,
mas as empresas familiares, elas têm um impacto gigante, pessoal, gigante no mercado mundial, tá? Olhando aqui somente no mercado brasileiro, elas representam 60% dos empregos formais, pessoal. 60%. É mais da metade, tá? E tem aqui um potencial muito grande, né, de crescimento desse mercado. Só para vocês terem uma ideia, segundo essa pesquisa, 42% dos salários pagos do Brasil vêm de empresas familiares, tá? Outra questão importante, elas reduzem o risco e aumentam o poder econômico. Por quê? Porque são muitas empresas, né, que produzem de pequeno e médio porte, tem muitas de grande porte, mas a grande maioria são pequenas e médias, e atuam nos mais diversos setores econômicos. Então, isso faz com que o Brasil tenha um potencial de crescimento e desenvolvimento através dessas organizações muito grandes, e que também o nosso risco econômico fique diluído nesse colchão de muitas empresas, tá? Um aspecto importante, tá? Pesquisas mostram que de cada 100 empresas familiares abertas e bem-sucedidas, 30 chegam à segunda geração e 15 à terceira, pessoal. Ou seja, somente 15% chegam à terceira geração. Uma transição mal feita pode levar o empreendedor a uma administração com problemas, né? E, consequentemente, sem a perpetuação do negócio. Então, olha o potencial que tem de trabalho aqui para os gestores. Porque, a partir do momento em que eu falo que eu preciso perpetuar essa empresa que está em crescimento, eu preciso ter gestores, pessoas preparadas e com conhecimento sobre empresas familiares para fazer a gestão e garantir a perpetuação do negócio. Mais do que isso, eu preciso de pessoas preparadas e em condições de fazer com que essas empresas cresçam ainda mais. Existe aqui uma grande oportunidade de emprego, de trabalho, para profissionais que tenham esse conhecimento, que é um conhecimento específico do segmento das empresas familiares e é um pouco diferente da gestão de empresas convencionais. Conhecer esses diferenciais, conhecer esse potencial de crescimento é um diferencial competitivo para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Além de ser um conhecimento extremamente importante para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que já participam de uma empresa familiar ou que já têm, né, na sua família uma empresa formada. Então, aqui eu acho que tem um potencial gigante de crescimento, um potencial gigantesco de oportunidades de trabalho, ou até um potencial maior ainda para pessoas que, uma oportunidade maior ainda para pessoas que já atuam em empresas familiares e querem desenvolver esses negócios. Eu queria aproveitar e abrir aqui uma janela aqui para os nossos convidados aqui, né? Temos alguns alunos. Queria perguntar se tem alguém que atua em empresa familiar. Ou que a família possua empresa. Minha família possui empresa, uma tia minha possui um salão de festa e a outra possui uma vendedora de marmita. Poxa, que legal, Yuri. E você atua em alguma dessas empresas? Atualmente não, mas já trabalhei no salão de festas. Confesso que não foi uma das melhores experiências, mas Por que, Yuri? O que que tu notou? O que que você sentiu de dificuldade, assim, de situação em relação à família, ao empreendimento? É mais essa parte de ligação mesmo, por causa que, como era uma empresa familiar, eu tinha um primo que trabalhava junto comigo. E eu comecei um pouco depois que ele, então eu já sabia um pouquinho mais, só que eles me tratavam, vamos supor, comparando, sabe? Essa coisa de comparação. Ah, teu primo faz isso, tu não faz isso. E essa comparação, esses laços familiares aí, eu não curti essa coisa. Perfeito, Yuri. Obrigado aí pela participação. E olha que interessante, né?
uma competição dentro da organização acaba refletindo na questão familiar, e isso é um dos pontos a serem trabalhados, né? Se a gente estivesse falando de uma empresa de investidores ou uma corporação que não fosse familiar e tivessem duas pessoas, um aprendendo e o outro desempenhando, provavelmente teria uma preocupação mais no sentido de desenvolver essas características e não teria essa questão de levar para casa nenhum sentimento em relação a isso. E isso é uma oportunidade, né, de gestão. Isso é uma oportunidade de trabalhar essas questões, de desenvolver a relação profissional de forma separada da relação familiar, para que a gente possa realmente ter o crescimento da empresa, que isso é o que importa, né? E não essa competição na família, né? Ou essa tensão na organização familiar. Primeiro, porque isso não gera valor para a empresa. Segundo, porque isso gera um problema desnecessário para a família. Não, né? Não se ganha nada em nenhum dos lados, tá? Mas existe aqui essa grande oportunidade, pessoal, para quem busca profissionalização na área de processos gerenciais, quem busca espaço em empresas familiares, porque assim como as startups, que são empresas que iniciam, né, de ideias, de empreendedores, as empresas familiares, que são um tipo de startup também, elas têm um potencial de crescimento gigantesco. Se bem gerenciadas, a gente tem cases de sucesso aqui que a gente não precisa fazer força, pessoal. Tem a Gerdau, tem a Lebes, tem infinitos exemplos, né? Tem a Renner, tem as lojas Obino, tem vários exemplos de empresas familiares que cresceram, que expandiram, que estão aqui no Brasil e fora do Brasil, e que geraram muitos empregos, e que os executivos dessas organizações auxiliaram nesse processo de expansão. Olha que coisa interessante, o Brasil tem 15 empresas familiares entre as maiores do mundo. Então, hoje a gente sabe, né, que tem grandes empresas familiares de porte gigantesco. A gente pode chamar aqui, por exemplo, a Walmart, né, que é da família Walton. Temos a Volkswagen, tem a Ford, tem, enfim, uma série de organizações de porte mundial que tiveram como origem, né, começarem como uma empresa familiar, e no Brasil não é diferente, pessoal. No Brasil a gente tem cases fantásticos de empresas que começaram muito pequenas, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul a Arezo, por exemplo, que é um case muito bacana, né, que nasce de um funcionário, né, que tinha um negócio e tinha uma loja, revendia calçados e a partir dali ele constrói um case de sucesso, que é a fábrica de calçados e distribuidora e venda de calçados Arezo. Tem o Banco Itaú, que eu acho que é um case também extremamente interessante, da família Moreira Salles aqui no Brasil. É um banco de porte mundial que está sempre entre primeiro e segundo maior banco do Brasil, um dos maiores da América Latina. Então, aqui tem um case num segmento extremamente competitivo, extremamente agressivo. Então, isso já mostra que a empresa familiar só pode ser pequena empresa. Não. Se bem gerenciado, se bem desenvolvido, pode se tornar uma empresa de escala mundial. Tem a JBS, que também está no ranking mundial, está em 24º lugar. Então, percebam, pessoal, que existe não só oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, mas também existe um potencial de mercado para que essas empresas se desenvolvam e ocupem espaços significativos no mercado. Grupo Pão de Açúcar, no Brasil, também Grupo Zafari, também mostra que as organizações familiares podem expandir de maneira acelerada, ocupando lugares importantes no ranking brasileiro e mundial no que diz respeito ao seu porte.
E de novo, né, eu acho que cada vez mais a gestão profissional, a gestão consciente dos diferenciais competitivos e dos problemas que uma empresa familiar possui, é o que vai fazer toda a diferença nesse crescimento, nesse processo de sucessão e na construção de uma segunda geração mais forte que a primeira e uma terceira geração mais forte do que a segunda. Um comentário bem interessante, a gente teve esse ano, ainda em plena pandemia, né, a passagem de geração da empresa de refrigerantes Fruc, né? Ela foi uma passagem bem interessante, porque já está na terceira para a quarta geração, e ali geralmente é um momento delicado, né? Se brinca que é um momento crítico, a hora da verdade, e ao invés da empresa quebrar, ela teve um crescimento exponencial, se encontra atuando em um segmento onde tem grandes players, né? Brigar com a Coca-Cola, brigar com a Ambev, não é uma coisa fácil, e ela começa a ingressar em outros segmentos, como sucos, balas, enfim, ampliando muito, né, o seu escopo. Teve uma pergunta aqui, deixa eu procurar aqui no chat, só um momentinho, perdi a pergunta. Deixa eu tentar. Oi. O Yuri perguntou se uma empresa familiar pode se dizer que é um bom início em pequena e média escala. É um excelente início, Yuri, sabendo lidar com as vantagens e desvantagens disso, ok? Em pequena e média escala, porque geralmente tu utiliza os recursos familiares, tanto de estrutura, físico, conhecimento, e até a torcida familiar, né? Porque as pessoas ali, um irmão, um pai que está te apoiando, ou você apoiando essa pessoa, tem um vínculo, uma proximidade ali que vai gerar um engajamento e um comprometimento maior do que se fosse um colaborador, na maioria das vezes, tá? Eu acho que tem esse lado aí que é muito positivo. Acho que sabendo lidar com essa situação, tem mais vantagens do que desvantagens. Agora, daqui a pouco tu também, né, numa empresa que não é familiar, mas que tu compõe com um sócio, enfim, com uma outra conjuntura, pode ter também suas vantagens. Acho que o ponto importante, Yuri, nessa pergunta, é ter consciência das vantagens e desvantagens e como lidar com isso. Não deixar os problemas acontecerem, né? A gente tem casos muito comuns, assim, vou citar um exemplo real que eu já vivenciei aqui nos nossos inúmeros TCCs, né, em que a empresa da família estava quebrando e um dos sócios, o sócio majoritário, estava comprando uma casa, um investimento no valor de milhões numa praia, porque era o sonho dele. Da onde estava saindo o dinheiro? Do caixa da empresa que estava quebrando. Então, tem algo errado, ele está misturando, né, as questões pessoais com as questões familiares. Não sei se te respondi, Yuri. Sim, sim. E acredito que essa parte de misturar seja um grande problema, inclusive. Com certeza. E aí, Yuri, onde é que entra a formação, né, acadêmica nesse sentido? Primeiro, ter consciência de que isso acontece. Segundo, saber como gerenciar isso. A gente precisa estipular um salário para o fundador, que a gente chama de prolabore, né? Um valor que permita a essa pessoa, esse sócio, planejar sua vida financeira com as condições que ele pode, né? Se a empresa tem condições, vamos lá, se um salário de um executivo de mercado é 30 mil reais, e essa empresa tem condições de pagar esse salário para de executivo de mercado para esse sócio, daqui a pouco é justo, né? Ter um padrão de mercado, nada muito absurdo que possa gerar um risco financeiro para a empresa, nada muito abaixo, porque ele é um executivo, ele está em uma empresa que tem condições de pagar esse padrão de salário. Eu sempre brinco, né? Diz, qual é o salário que um gerente da família pode ganhar dentro de uma empresa?
eu costumo dizer que é o mesmo salário que um executivo de mercado poderia ganhar numa empresa daquele porte, mais as questões de mérito que esse executivo familiar possui. Ou seja, o fato de ser da família, no mundo ideal, tem que pesar muito pouco na remuneração dele. Ele tem que ter uma remuneração, primeiro, que seja adequada ao porte da organização, segundo, que seja adequada ao padrão de mercado, terceiro, que esteja alinhado às entregas e às competências dele, como qualquer executivo de mercado. Tá? A vantagem que ele vai ter como familiar é que se ele estiver como sócio da empresa, ele vai colher os frutos do crescimento dessa organização. Se ele tiver direito a patrimônio, né, se ele fizer parte da sociedade. Tá ok? Bom, como que a gente estrutura a governança? Espera aí que aqui, eu acho que eu pulei um slide. Passamos aqui. No Brasil, empresas familiares cresceram mais que no mundo, né? Isso aqui é um dado bem interessante que foi retirado aqui da revista Exame, é um dado bem importante. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país de um mercado relativamente jovem. Nós temos, em um dos segmentos mais importantes, que é o agronegócio, a agroindústria, um potencial de crescimento gigantesco. É hoje o segmento, a área de mercado no Brasil que mais cresce. Por quê? Porque ela se sustenta em uma base de agricultura e agropecuária, onde o Brasil é muito forte. Então, o potencial de crescimento, né, e por isso também o crescimento do número de empresas familiares no Brasil é maior que no mundo, porque existe essa oportunidade gigante, sustentada por uma base de matéria-prima, que é a agropecuária e a agricultura, que é fantástica, além de outros segmentos, né, pessoal? Tecnologia, que é muito batido, metal mecânico, que também já foi um dos principais motores do crescimento das empresas familiares. Hoje, a agroindústria, ela gera esse volume de oportunidades e as famílias que geralmente já possuem alguma proximidade com esse mercado, aproveitam essa relação e constroem estruturas, negócios que vão alavancar por ali, que vão crescer nesse segmento. Acho que é muito importante dizer que o Brasil, diferente de outros mercados mais maduros, tem um potencial de mercado gigante em diversas áreas, mas que hoje a área que mais cresce, dado a nossa característica, né, do nosso viés, que já é baseado no agronegócio e na agricultura, gera a gente brinca que é um berço de oportunidades, que é a pequena industrialização de produtos, é a industrialização de alto valor agregado. É muito comum a gente ver lá uma família que possui criação de gado leiteiro, começa a produzir queijo, daqui a pouco começa a produzir queijos nobres, queijos com valor agregado, com sabor, com temperos diferentes, e a partir disso começa a abrir um novo mercado. Aqui no Rio Grande do Sul, por coincidência, a gente tem muitos desses exemplos. Eu gosto muito de alguns exemplos, né? Não vou falar da vinicultura, porque já é um caso clássico, né? A família Salton, a família Valduga, que coincidentemente é o nome, né, do negócio, família Valduga, são exemplos fantásticos, exportam os seus produtos para o mundo inteiro, mas a gente também tem, né, outros segmentos, como a Gerdau, no metal mecânico, que é um gigante mundial na área do aço, a família de embutidos Rupental, que é aqui da nossa região, que trabalha com uma quantidade menor, mas com produtos de alto valor agregado, diferenciados para esse mercado. Então, tem esse potencial de crescimento no Brasil, ele é real e ele é percebido, o que é importante, pessoal, tá? Porque, ao mesmo tempo em que ele proporciona oportunidades para esse pessoal, também atrai investidores, tá? Então, acho que aqui a gente tem um ponto importante para olhar e para pensar, né? Como é que eu posso, seja como empreendedor, seja como executivo, né, aproveitar esse cenário de mercado e crescer junto com ele, tá ok? Alguma pergunta aqui, pessoal? Yuri?
Perfeito. Agora abriu o chat para mim aqui. Outro aspecto importante, tá? A governança nas empresas familiares é condição para a perpetuidade do negócio, pessoal. O que é a governança? Em linhas gerais, implementar a governança numa empresa familiar, primeiro, dar visibilidade aos indicadores produtivos, de custo, financeiros, ou seja, deixar claro onde é que está sendo investido o dinheiro, deixar claro quais são os objetivos, as metas da empresa, deixar claro quais são as margens dos negócios. E aqui a gente tem duas vantagens muito claras. Primeiro, isso facilita a sucessão. Facilita porque quem for assumir a empresa tem registro dos valores, das contas, das dívidas, dos recebimentos, das perspectivas para os próximos anos, né? Então ele consegue ter uma visão do que está acontecendo ali, principalmente no aspecto financeiro, mas não somente no aspecto financeiro. Por exemplo, indicadores de clima organizacional, indicadores de orgulho de trabalhar nessa empresa, indicadores de performance, de qualidade também dos serviços e dos produtos comercializados, vão ajudar o sucessor a planejar a sua atuação nesse processo, né, de transição. Então, para isso é preciso que haja uma governança. O que é governança? Deixar esses dados claros, abertos, registrados, o que é mais importante, porque geralmente não tem esses registros, né? E para isso, pessoal, é preciso que haja uma profissionalização. Tem um texto, né, de Sebastião Soares que fala sobre o fantasma da profissionalização. O que é essa profissionalização, pessoal? Nada mais é do que trazer para dentro de uma empresa familiar um modelo de gestão que esteja adequado à sua realidade, que seja que esteja aderente ao que ela faz e, ao mesmo tempo, que possibilite o crescimento, a criação de planejamento, gestão e indicadores dessas áreas. Então, se a gente fosse pensar assim de uma maneira linear, trazendo as áreas da administração e criando setores numa empresa, separando deveres e obrigações, criando um organograma com cargos, com funções, já seria um primeiro passo, né, para essa profissionalização. Mais do que isso deve ser planejado. Que áreas nós vamos criar na empresa? Vai ter aqui no futuro uma área de logística ou não? Essa área de logística vai ser terceirizada. Nós vamos ter aqui um pessoal que vai fazer o controle dessa logística, mas essa logística vai ser terceirizada, porque não é core business da empresa. Então, essa visão de áreas, de setores, para que a gente possa estabelecer direitos e deveres de cada colaborador, para que a partir disso eu possa criar um planejamento, indicadores e a gestão, é condição, pessoal, para que a gente possa pensar na profissionalização. E por que fantasma? Eu brinco, isso é um outro caso real, né? Porque às vezes, pessoal, aquela construção familiar que ajudou a fundar a empresa, ela não dá mais conta de controlar e de acompanhar o crescimento que a empresa está tendo. Tem um caso real de uma consultoria que eu prestei, foi muito interessante, uma empresa no segmento têxtil que cresceu bastante, cresceu muito, e por uma relação de confiança durante os primeiros 20 anos iniciais dessa empresa, quem cuidava do caixa, ou seja, do dinheiro da empresa, tanto do recebimento dos clientes como do pagamento de fornecedores, enfim, era a irmã do fundador. E imaginem já uma senhora que começou já numa certa idade na empresa e estava lá no auge dos seus 65 anos, fazendo todo esse controle com um caderno e um lápis. Não dava mais, né, pessoal? A empresa cresceu muito e profissionalizar nesse caso significa puxar essa pessoa que era também sócia da empresa para um cargo de conselho, né, para participar de um conselho, para participar da visão estratégica da empresa e colocar alguém ali com um nível de conhecimento financeiro maior,
ela não tinha condições, ela não sabia usar um computador. Então, esse processo de profissionalização, ele tem que ser conduzido com carinho, mas também ele tem que ser construído e planejado para que ele ocorra com a menor dor possível entre as relações pessoais e também com o maior sucesso possível, porque está entrando ali alguém que não é da família, que é um profissional que vai cuidar da área. Por que eu trago esse exemplo, pessoal? Porque é impossível, nesse caso específico, uma empresa que cresceu muito durante esses 20 anos, controlar recebimentos e pagamentos com um caderno e um lápis. Mas, por outro lado, é muito compreensível que lá na fundação, esse irmão dessa jovem senhora agora, né, atribuísse a ela essa confiança. Quem vai cuidar do meu dinheiro? Quem vai cuidar enquanto eu trabalho? Quem vai me ajudar? Poxa, quer alguém mais confiável do que uma irmã, do que um irmão? Então, a profissionalização ela é um fantasma nesse sentido, mas se bem conduzida, ela é algo extremamente necessário para que a empresa possa dar um novo salto. Para vocês entenderem como isso é importante, hoje essa empresa já não possui mais uma pessoa, mas uma área financeira, com gestão financeira, que trabalha não só pagamento, recebimento, mas toda a condição tributária, toda a condição de impostos, né? Como faço para ver a aula depois? Yuri, a aula vai ser disponibilizada, eu acredito que seja enviado um link, né, professora Cássia? Eu tenho que ver com a equipe lá do Conecta se eles vão disponibilizar o link depois. Eu não sei se eles vão disponibilizar. Mas, Yuri, eu vou ter que ver com o pessoal, tá? Se todos os participantes das palestras vão receber os links, tá? Daí depois eu posso te retornar. É que seria importante, eu perdi uma parte, tive que ajudar minha avó aqui, que ela tava com problema. Aí perdi uma parte, eu queria rever de novo. Não, tranquilo. A gente tendo a possibilidade, ela gravada, ela está sendo. Eu acredito que a gente vai disponibilizar através dos e-mails que vocês se conectaram, mas eu acho que a gente pode, depois da apresentação, a gente pode te dar um retorno ali, né, de como buscar esse acesso. Mas a aula gravada vai ter, tá? Pode ficar tranquilo. Vou deixar meu e-mail daí. Perfeito. Acho que já ajudaria bastante. Pessoal, o que é importante, tá? O fundador da empresa, ele tem que entender que ele vai ter pelo menos 2 papéis extremamente importantes, principalmente na primeira geração, quando ele funda a empresa. O primeiro, ele é o líder da empresa. Ele é a pessoa que vai orientar, provavelmente é o que detém o principal conhecimento, seja ele técnico, comercial ou de gestão, ou os principais relacionamentos que alavancam e ajudam essa empresa a crescer. Mas principalmente ele tem que ser como maestro de uma orquestra, pessoal. Que ele enxergue que em um determinado momento, né, quando ele estiver provavelmente no auge do seu desempenho, ele vai ter que começar a pensar, primeiro, na profissionalização da empresa, na criação de áreas, de planejamento por área. Né? Quando eu falo área de recursos humanos, área financeira, área de logística, de pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas, e a partir dessa profissionalização, antes que ele chegue numa idade comprometedora, né, em termos de saúde, que ele pense a sua sucessão. Um processo sucessório, pessoal, ele vai muito além do que escolher alguém para quem vai ser o meu sucessor. É muito mais do que isso. Geralmente um sucessor ele é preparado desde jovem, a sua educação já é direcionada para aquele cargo de líder que ele deve exercer, a sua educação já tem, pode ser voltada para um mercado ou para alguma área técnica específica, mas tem que, de alguma forma, tangibilizar a área em que a empresa atua. Ele tem que, em algum momento, conhecer o mercado em que a empresa dele atua, conhecer outras empresas para entender como esse mercado funciona, né? Um líder não pode e não deve, pelo menos isso é o que os autores dizem, né? Ingressar somente naquela empresa que é da família, porque ele vai ter somente a visão daquele negócio. Na maioria das vezes, a preparação desse sucessor vai acontecer fora da organização, fazendo estágios,
trabalhando em empresas de mercados semelhantes, tá? E depois disso ele começa a trabalhar em diversas áreas da empresa, para que ele conheça as áreas da empresa, para que ele conheça os segmentos, os setores da empresa, para depois, evidenciado o seu conhecimento e a sua competência, ele possa ainda ter um processo de transição, onde com o acompanhamento do fundador ou do gestor atual, do líder atual, ele comece a assumir a liderança da empresa. O que eu quero dizer, pessoal, é que a liderança, esse processo sucessório, ele tem um planejamento, ele tem uma preparação, mas o sucessor, o preparado, precisa merecer também. Existem dois aspectos da liderança que compõem a liderança ideal. Uma é a liderança de direito, eu sou filho do dono, então eu tenho direito a assumir essa empresa, ok? Isso até pode ser verdade, mas o que vai garantir o sucesso dessa liderança, o que vai garantir esse encontro de ideias e, consequentemente, a perpetuação do negócio, é o fato dessa liderança não ser só de direito, mas ser de fato. Né? Ele é um líder, as pessoas reconhecem nele competência e qualidade para exercer esse cargo. Então, ele recebe dos seus liderados, né, esse aval para conduzi-los. Isso é condição. Colocar alguém de sucessor pelo simples fato de ser parente do fundador, sem nenhum mérito ou preparo, é um caminho para o fracasso, tá? Essa pessoa, ela não só precisa ser preparada, mas como ela precisa merecer esse cargo. Então, percebam que não é algo tão fácil assim, né? Não é algo tão simples. E quem coordena esse processo? O líder que está no poder naquele momento, o gestor que está no poder, o fundador da empresa. Então, percebam que tem desafios de acordo com o momento em que o líder se encontra, desde a fundação, em que ele é o motor, ele é quem puxa esse processo, até depois a preparação da profissionalização, a profissionalização e depois a preparação da sua própria sucessão. Né? Eu brinco que já é difícil para as pessoas prepararem e planejarem a sua aposentadoria, né, que é aquele momento em que tu te afasta da maioria ou totalmente das suas atribuições profissionais e vai viver um outro tipo de vida, né, com tempo para fazer outras coisas. Imagina alguém preparar, antes da sua aposentadoria, a sucessão. É um processo muito mais longo, muito mais criterioso, né, e geralmente, acho que aqui tem um ponto bem importante, empresas que possuem condição financeira buscam assessoria para conduzir esse processo, tá? Porque, não só porque existe um conhecimento aí que não é da empresa, não é do negócio, né? Uma empresa que fabrica móveis, ela entende de móveis, uma empresa que fabrica grades, entende de grade, dificilmente uma empresa familiar, por mais madura que seja, entende de sucessão familiar. Então, se busca uma assessoria para fazer esse processo, se busca apoiar com gestores internos, e também porque uma assessoria daqui a pouco vai ter uma idoneidade, né, uma imparcialidade. Não esqueça, a gente está falando de empresa familiar, vai ter primos, irmãos, parentes, sobrinhos, provavelmente, envolvidos nesse processo, e talvez um deles seja até o sucessor desse atual líder. Aqui ficou um pouco pequeno, vou tentar ampliar aqui. Opa, está reduzindo. Vou ampliar aqui e vou ler somente alguns dos indicadores, tá? Eu acho que um indicador importante, 61,9% isso aqui é uma pesquisa, perdão, da consultoria Rica, que é uma consultoria bastante reconhecida na área de gestão em empresas familiares, feita com base em 100 empresas familiares brasileiras, tá? Alguns indicadores importantes aqui, tá? 42,2% das empresas que não contam com sucessor na família estão preparadas para aceitar um executivo no comando. Isso é uma coisa interessante, pessoal. A gente tem casos aqui no Rio Grande do Sul, caso da RBS,
que já tentou um executivo de mercado muito reconhecido, já tentou alguém da terceira geração da família também bastante preparado, e até o momento não encontrou a sua receita de sucesso ali na sucessão. A mesma coisa a gente pode falar das lojas Colombo, já buscou um executivo de mercado, já preparou um familiar. Então, é importante que 42% das empresas que não tem um sucessor na família enxergam, sim, é uma possibilidade eu buscar alguém do mercado. 61,9% das empresas têm a intenção de formar um conselho para as futuras gerações. Olha, isso é extremamente importante. O fato do fundador ter saído da liderança não significa que ele saiu do negócio, ele continua investidor, ele continua sócio. Então, a criação de um conselho onde os fundadores, onde investidores, por que não, né? Porque pode ter investidores nessa empresa, onde uma assessoria se reúnam mensalmente, quinzenalmente, para transferir o conhecimento e a experiência adquiridos, né, sem o desgaste da operação, pessoal. Isso é super importante, porque se existe algo difícil para um empreendedor, é depois de décadas se dedicando à construção de uma empresa, largar tudo e se afastar daquilo ali, é como se fosse um filho para ele. Então, isso é uma forma não só de garantir essa transferência de conhecimento, essa passagem de conhecimento, mas também de manter esse vínculo, né, que de certa forma faz parte do que é considerado uma boa vida para esse fundador, né, uma coisa importante para ele. 90,4% consideram fundamental a presença do fundador no processo sucessório. Eu não tenho a menor dúvida. É ele que detém o know-how e o conhecimento do que foi construído até ali. Sem ele, a sucessão fica complexa demais. Ele pode trazer os atalhos, ele pode mostrar o que é relevante, o que é mais importante, o que é mais grave, e facilitar esse processo de assimilação de quem está assumindo o negócio. 77,5% das empresas na família está disposta a vivenciar um processo de sucessão familiar e 82,4% das empresas têm a preocupação de transferir seus valores e cultura aos seus colaboradores. Pessoal, eu acho que aqui a gente tem uma visão clara. Existe uma imensidão de conhecimentos, de informações, que são peculiaridades das empresas familiares. O valor de estudar esse perfil, esse tipo de empresa, ele se dá em diversos aspectos. Primeiro, para a gente explorar as vantagens que as empresas familiares possuem. Segundo, para explorar esse potencial gigantesco, tanto nacional quanto internacional de mercado. Terceiro, para mitigar, para reduzir as fragilidades. E, por fim, para a gente conseguir garantir a perpetuidade desses negócios, que são fundamentais para a economia brasileira e mundial. A gente já vislumbrou aqui um número gigante de exemplos de empresas familiares, né? Ford, Volkswagen, enfim, Grupo Itaú, Gerdau, que hoje tem uma participação muito importante no mercado mundial e que passaram por todas essas fases, sem profissionais preparados, sem conhecimento acadêmico, sem gestão desses processos e sem um planejamento sucessório, essas empresas teriam ficado ali nos 30% que morrem na primeira fase, nos 70% que não passam para a segunda geração e provavelmente não teriam passado para a terceira ou para a quarta. Então, acho que tem aqui um mundo a ser descoberto, um universo de gestão diferente do convencional, que tem vários aspectos que, se bem trabalhados, aí podem gerar empresas de sucesso, carreiras profissionais de sucesso, formação de mercados interessantes e relevantes nessa economia, tanto brasileira quanto mundial. Queria abrir agora aqui para perguntas, pessoal. Tranquilo, Yuri? Tranquilo. E a gente fica à disposição aqui depois para atender vocês aí nas suas dúvidas. Eu acho que podem surgir depois aí algum ponto aí que seja interessante. Da minha parte aí, agradecer a todos, né, por terem me escutado. Eu acho que é um assunto que eu gosto muito, dá para ver, né?
fico muito empolgado, trabalho numa empresa familiar hoje, que está crescendo exponencialmente. Conversava antes com a professora Cássia sobre isso, né? Com investimentos e um processo de expansão muito acelerado em plena pandemia. E acho que conhecer essas características ajuda muito a gente a desenvolver a empresa, a se desenvolver dentro dela. Tá bom? Seria isso, Prof. Cássia. Obrigada, professor Rodrigo, pela excelente palestra, né, pelo assunto interessante. E agora eu vou fazer um link com o curso de Processos Gerenciais, né? Então, sou coordenadora do curso de Processos Gerenciais presencial, no curso EAD, a coordenadora é a professora Rosa Paula. E o curso, tanto presencial quanto EAD, ele tem esse foco de trabalhar as empresas com características familiares, né? Nós temos uma disciplina que tem essa abordagem, tanto no curso presencial quanto EAD, que é trabalhar essa gestão. Muitos pontos que o professor Rodrigo trouxe, né, são abordados nessa disciplina, enfim. E o curso também tem um foco de preparar o gestor ou preparar os alunos que trabalham em empresas familiares para fazer a gestão desse negócio, né? Então, eu sempre digo que o curso de processos gerenciais, ele é uma mini administração de empresas, né? Ele é um resumo do curso de administração, porque o aluno vai ter disciplinas para trabalhar a parte de pessoas, né? RH, uma base bem forte financeira, então finanças, essa questão contábil também, orçamento, logística, como trabalhar essas cadeias de distribuição também, marketing, vendas, e uma disciplina que entrou forte também, né? A gente fez uma reestruturação do curso de processos gerenciais presencial agora, e ano passado no EAD foi uma disciplina de e-commerce, né? O professor Rodrigo trabalha numa empresa, né, que vende e-commerce, então a gente vê a importância, ainda mais agora com a pandemia, né? E as empresas pequenas, elas vão ter que se reinventar também, né? Vão ter que também estarem presentes no canal digital. Então, a gente vê que o nosso curso ele teve toda uma atualização, porque o mercado está mudando também, e a gente fez um curso mais voltado para essa realidade do digital, da transformação digital, né? Mas preparando, sim, esse gestor dessa empresa menor para ele tocar o negócio. Essa foi a nossa preocupação na reestruturação do curso, né? Porque a gente fez uma atualização agora do presencial que entra em 2021/1 e ano passado do EAD, de ter um curso que o aluno faça e ele consiga ter uma visão sistêmica das áreas da empresa e poder tocar os negócios da empresa, né? Saber a parte de rotinas de pessoal, folha de pagamento, saber essa parte financeira, ter essa discussão sobre a empresa familiar, todos esses aspectos, também trabalhar a questão de liderança, comportamental, enfim, né? Então, o curso tem esse propósito muito forte, né? Tanto no presencial quanto no EAD. Agora, não sei se você tem alguma dúvida sobre o curso, gostaria de trazer algumas ideias, algumas questões que vocês, sobre a grade, disciplinas, enfim, estou à disposição. E um ponto importante, pessoal, estamos com as inscrições para o vestibular abertas também, tá? Então, já estamos lá com o processo aberto, vocês também já podem se inscrever, quem tiver interesse, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, sabe? A única coisa que daí eu ia querer mesmo, assim, é rever a aula, porque eu perdi muita, assim, e acho que até é difícil. Não, mas tranquilo, eu vejo com o pessoal lá, Yuri, daí a possibilidade de passar o link, tá, da gravação. Eu vou deixar para vocês aqui o meu e-mail também, se vocês quiserem me perguntar alguma questão sobre o curso, dúvidas, ó, é kch@unicinos.br, eu estou à disposição de vocês também. Então, muito obrigada a todos pela participação, obrigada, professor Rodrigo, pela excelente palestra, pela parceria, professor Rodrigo, nosso professor do curso presencial, né, e trabalha essa disciplina de empresa familiar e sucessão. Então, muito obrigada a todos, uma ótima semana. Obrigado, Cássio. Uma ótima semana para vocês também. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Rodrigo, deu para ver o brilho no teu olho, cara, quando tu fala. Dá para ver. Que bom, fico feliz. Eu gosto mesmo, viu? Acho que realmente é um mercado muito bacana. Quem trabalha na área, assim, geralmente é um apaixonado. Mas valeu aí o retorno. Obrigado pelo feedback. Boa semana aí, pessoal. Obrigada.